Vou te convidar a abrir sua Bíblia hoje em dois lugares. Filipenses capítulo 2 e Provérbio 14. Provérbios 14, versículo 12, o sábio Salomão nos ensina dizendo: há caminho que parece certo ao homem. Tem versão que fala: há um caminho que parece bom para o homem, mas no final conduz à morte. Há um caminho que ao homem parece bom, mas no final dá em morte, dá em destruição. Agora, Filipenses capítulo de número 2, versículo 3, Paulo nos ensina dizendo: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados, todos nós queremos ser felizes. Todo homem, toda mulher quer ser feliz. E ser feliz é uma busca justa. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para a sua glória, mas a glória de Deus, ela se revela num homem feliz, não no homem infeliz. Entenda, já quero começar explicando para você não me compreender mal. Eu não estou falando sobre o homem mimado, cujo todos os caprichos são atendidos, porque o mimado, ele se torna infeliz. Eu estou falando do homem satisfeito, o homem do Salmo 37, que se deleita no Senhor, tem prazer em Deus, e esse Deus satisfaz os desejos do seu coração. Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus, ele é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Isso é felicidade. O fruto do Espírito é, sobretudo, amor, paz e alegria. Isso é felicidade. Entenda uma coisa. Às vezes, querendo afastar uma teologia enganosa e antropocêntrica, nós ficamos com medo da palavra felicidade, mas não tenha medo dela, ouça isso. Sem medo de errar, eu te afirmo que Deus te criou para ser feliz. Sem medo de errar, eu te afirmo que Deus trabalha pela sua felicidade. Dá essa boa notícia ao seu irmão, de que, irmão, Deus trabalha pela sua felicidade. Se você olhar Isaías capítulo 61, ali descreve a atuação do Messias e do Espírito de Deus sobre a terra. É o texto que Jesus proclamou na sinagoga da cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu, Nazaré. Um dia, num sábado,
Ele entrou na sinagoga, pegou o rolo de Isaías, leu esse livro e tomou posse daquele texto, assumindo aquela identidade. E o texto fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, disse o Messias, o Cristo. E Ele me ungiu para libertar quem está cativo, dar boa notícia ao pobre, tirar o jugo sobre o oprimido, consolar quem está triste, tirar a cinza de quem está de luto e colocar uma coroa na cabeça dele, tirar o espírito deprimido e encher a pessoa com óleo de alegria, tirar a alma abatida e dar vestes de louvor, consolar todos os tristes, anunciar um ano abençoado, um tempo de bênção, e no final fala assim: para que essas pessoas alcançadas pela obra de Deus sejam uma plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. A glória de Deus se manifesta no homem feliz, não no homem infeliz. Entenda isso. A glória de Deus se manifesta no homem satisfeito, no homem pleno, no homem cujo coração exulta em alegria. Aí se manifesta a glória do Senhor. O Senhor criou o homem e imediatamente o levou para um jardim chamado Éden. E Éden significa prazer, deleite. Olha o ambiente que o Senhor preparou para o homem, um ambiente de prazer, de deleite, de satisfação. O problema é que o homem ouviu uma conversa errada. Preste atenção nisso. Todo o problema do homem começa com uma ideia errada que entra na sua cabeça e uma ideia que sai da boca de alguém. Preste atenção nisso. Todo o nosso problema começa aí, numa ideia errada que sai da boca de alguém. Toca em teu irmão, me ajuda a dizer, irmão, todo o seu problema começa numa ideia errada que sai da boca de alguém. Olha, 100% dos seus problemas começam assim. De uma ideia errada que sai da boca de alguém, cujo coração não está alinhado com o Senhor. Isso é muito profundo. Isso é muito perigoso. Isso é muito... Nós temos uma tendência de achar que nós podemos ouvir tudo. Eu bato nessa tecla aqui o tempo todo. É um engano. Tudo que você ouve te influencia. Paulo diz: não vos enganeis. As más conversações corroem o que há de bom em você. Não, eu posso ouvir e ficar de boa. Eu posso assistir e ficar de boa. Não pode. Aquilo entra na sua alma e vai mexer com você. Lembre que eu já ensinei isso aqui. Você não tem controle sobre o que entra na sua mente. Você só controla 10% da sua psique. 90% que é seu subconsciente você não controla, você só reage a ele. Entrou na sua alma, mexe com você. Então toda a miséria do homem começa com um coração desalinhado que semeia palavras dentro dele. Então esse homem, ele sai do caminho contínuo de felicidade e entra numa rota de infelicidade. E a Bíblia diz em Gênesis 3:24 que Deus faz uma coisa quando o homem se desvia. Deus fecha o caminho da árvore da vida, que é a essência do Éden, o centro do Éden, da felicidade. Então o homem agora não tem mais abertura para a felicidade plena, mas ele a quer, porque ele foi criado para essa felicidade, e ele vai tentar uma forma de chegar lá, ele vai tentar um caminho. Ouça, toda tentativa humana é uma tentativa de encontrar felicidade. Todo mundo que você vê fazendo coisas certas e erradas, no fundo, eles estão tentando encontrar felicidade. A pessoa que beija e a pessoa que bate, no fundo, tentam achar felicidade.
A pessoa que doa e a pessoa que rouba, no fundo, estão tentando achar felicidade. Quem se lança nas drogas está tentando achar felicidade. Quem corre das drogas está tentando proteger a sua felicidade. Quem vai para um estádio de futebol está tentando achar felicidade. Quem detesta futebol, detesta também, porque de alguma forma acredita que aquilo rouba a sua felicidade. Todo mundo, de maneira consciente ou inconsciente, em tudo que faz, está buscando a felicidade, porque, eu repito, o homem foi criado para a glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta no homem feliz. Mas observe uma coisa, uma vez que o caminho da vida não é mais enxergado pelo homem, o caminho da felicidade, ele vai buscar outros caminhos. E aí acontece com ele o que nós lemos em Provérbios 14, ele olha para alguns caminhos e diz, esse caminho parece bom. Mas ele não sabe que o fim do caminho dá em destruição. Entenda isso. Não é que o homem de maneira consciente fala, eu vou entrar nesse caminho e esse caminho vai me destruir. Não. A princípio o caminho é convidativo, o caminho é florido, o caminho é bonito, o caminho é gostoso, o caminho é atraente. Ele avalia o caminho e fala, dá para mim. Eu consigo andar assim, eu consigo viver assim, é gostoso andar por aqui, eu vou por aqui, mas no final, no fim, o resultado é morte, é destruição. Mas ele fez uma avaliação inicial errada. E sabe por que ele faz a avaliação inicial errada? Porque ele não encontra o caminho da morte sozinho, como eu disse, alguém aponta o caminho para ele. Entenda isso. Em 1 João 5,19, João fala que esse mundo jaz no maligno. O que significa isso? Significa que a mentalidade desse mundo é profundamente influenciada pelas trevas. Paulo fala em 2 Coríntios 4,4 que quem não crê em Cristo tem seu entendimento cego por Satanás. Só que essas pessoas, elas não estão tipo assim, gente, não me ouçam não, porque eu sou cego, sabe? Eu não sei qual é o caminho da felicidade. Não. Elas estão apontando para os caminhos que elas acreditam serem bons também. Elas estão no Instagram, no Facebook, na vida, na esquina, na ceia de Natal, apontando um monte de caminho. Porque elas sinceramente acreditam que aquele caminho é bom. E elas ficam dizendo, vem para cá. Mas lembrem que a mente delas está cega, cauterizada, alienada de Deus pelo diabo. Então elas começam a apontar para um monte de caminho que parece ser bom, mas que o fim é de morte e de infelicidade. Por exemplo, nós estamos vivendo o tempo da infelicidade, o tempo do suicídio na Terra. As pessoas não chegam lá sem trilhar um caminho. Elas chegam lá trilhando um caminho, seguindo um estilo de vida, seguindo um conselho, seguindo um coach, seguindo um lifestyle, seguindo um direcionamento, seguindo um sonho. Elas chegam seguindo algum tipo de ideia, mas no fim resultam em infelicidade. Por quê? Porque chegam enganadas. Jesus diz em Mateus capítulo 7 que o caminho para a perdição ele é largo e muitos entram nele. Olha que coisa forte. Muita gente, muitos entram no caminho largo, o caminho fácil, o caminho mais rápido da perdição. Por quê? Porque alguém aponta para ele esse caminho. Você entende isso? O diabo é especialista em apontar para a gente um caminho falso. Por exemplo, Jesus tinha do Pai a promessa de receber autoridade sobre a terra. O diabo sabia disso. E ele faz a mesma promessa a Jesus. Jesus, você quer autoridade sobre a terra? Eu vou lhe dar. Mas em vez de pegar esse caminho longo, espinhoso, apertado, essa porta estreita que teu pai te colocou, que é cruz, vem no meu caminho aqui, adora rapidinho a mim, que você num tapa, num pulo, já vai ser autoridade sobre os reinos do mundo. Lembra disso? Mateus 4, tentação. Ou seja, ele oferece o mesmo fim, mas o que ele muda é o caminho. Porque em termos de irmão, o problema é o caminho. Ouça isso, aprenda isso aqui.
O problema não é o que as pessoas buscam. Gente, está todo mundo no fundo, querendo a coisa certa, que é a felicidade. O seu amigo que detesta a igreja, no fundo, ele quer a felicidade. O seu amigo que é religioso ao extremo, no fundo, quer felicidade. A diferença entre uma pessoa e outra não é o que ela quer, não é o que ela busca, é o caminho que ela escolhe para chegar lá. Você entende isso? E não falta quem lhe aponte o caminho errado. Então observe, a boa notícia que nós temos, gente, é que o caminho do Éden foi reaberto na cruz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho. Ele falou: eu sou um dos caminhos. Ele falou: eu sou o caminho. Agora, entra aqui, ó. Isso aqui é muito profundo. Eu tinha uma professora de direito que ela falou assim para mim: olha, Diogo, eu tenho dificuldade com religião, com evangelho, mas esse negócio que Jesus falou, de eu sou o caminho, eu acredito. Aí eu fico perturbada com isso. Porque eu penso em outros caminhos, mas como eu acredito nele, e ele falou que ele é o caminho, eu fico perturbado. Eu digo: minha filha, se entrega, pro. Se entrega. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda isso. Só existe um caminho para a vida e para a felicidade. Esse caminho é Jesus. Um só. Qualquer outro caminho que não for via Jesus é uma mentira. Amém, gente? Eu preciso que você coloque isso no fundo do seu coração hoje. Qualquer outro caminho que lhe apontarem, por mais largo, bonito, florido, legal, blogueiro que seja, por mais que pareça dar infelicidade, é mentira. Só existe um caminho, esse caminho é Jesus. E esse caminho foi consagrado na cruz. Hebreus 10, 20. Ele, com seu sangue, com sua carne, abriu para nós um novo e vivo caminho. Aleluia! Então, vamos lá. Se eu entendo isso, como é que eu escapo de entrar nos caminhos furados, que são muitos, largos, um monte que vai dar infelicidade, e que o mundo está cada dia mais caminhando para a gente? Nós estamos na era da infelicidade, na era do suicídio. Ano que vem, suicídio passa a ser a principal causa de morte entre jovens, uma das principais causas de mortes do mundo. Nós estamos na era da infelicidade. Engraçado, é a era de filosofias de vida diversas, é a era do coaching, é a era da autoajuda, e está todo mundo, ou muita gente, infeliz. Não tem algo errado com isso? Todo mundo tem caminhos, tem estilo de vida e está infeliz. Por quê? Porque só existe um caminho de felicidade. Um caminho. Um caminho. Não existe dois, não existe um caminho. E crer em Jesus é crer nisso. Entenda. Crer em Jesus é crer que só existe um caminho e que esse caminho é Jesus. E como é que você entra nele? Você entra nele renovando a sua mente. Por quê? Porque esse mundo está todo apontando para um monte de caminho que não é Jesus. E a Bíblia fala que você faz o quê? Não se conforma com esse mundo. Romanos 12, 2, né? Não se conforme com esse mundo, mas se transforme como? Pela renovação da sua cabeça. Para você experimentar o bom, agradável e perfeito projeto de Deus, caminho de Deus, vontade de Deus para a sua vida. Então eu devo ser uma pessoa que pensa diferente do comum, porque Jesus disse que o caminho largo, multidão vai, e o caminho apertado, poucos vão. Ouça isso. As pessoas plenas e felizes são pessoas especiais, não são todos. Ou seja, eu não vou te iludir, não é todo mundo que frequenta uma igreja que acha o caminho, não acha.
Porque não renova a sua mente e continua aqui sentado na cadeira da igreja, mas com a mentalidade deste século. E Paulo fala que a mentalidade deste século é alienada ao diabo e cega, e leva ao caminho que parece bom, mas dá em morte, entenda. Jesus falou que muitos entram no caminho errado e poucos entram no caminho certo. Por quê? Porque eles tiveram a coragem de ter uma mente diferente de tudo que está no mundo. Toca em termos de que, irmão, se você quiser achar o caminho, a sua mente, ela é diferente do mundo. Ela não é igual. Você pensa com outras categorias, com outras dimensões, com outro tipo de pensamento. Entenda isso. Ah, pastor, mas eu achei uma filosofia que parece, mas não é. A estratégia do diabo é essa. O que ele mais gosta é o sofisma. O que é o sofisma? É aquilo que parece, mas não é. É aquilo que tem uma pitada de evangelho, mas não é. É aquilo que lembra Jesus, mas não é. Jesus é o caminho. Sabe por quê? Porque o caminho que parece tem umas armadilhas que eu vou lhe contar. Eu vou lhe contar só uma hoje, porque a gente não tem tempo de contar um monte. Mas essa base introdutória aqui serve para um monte de coisa. Eu quero lhe falar uma armadilha que o diabo tem usado hoje, querido. Que é uma armadilha terrível, que tem se potencializado como nunca. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te libertar, para quebrar esse laço nas nossas vidas. E para você caminhar junto com o Senhor no caminho da vida, no caminho da felicidade. Amém? Qual é a grande armadilha que o diabo tem lançado? Uma das, hoje, de caminho errado. É a armadilha do autocentrismo. O que é isso? A mentalidade moderna, ela é autocêntrica. Ela diz a você: busque a sua felicidade, busque o que te faz bem, busque o que você gosta. Você passa a ver todo mundo debaixo da perspectiva daquilo que é teoricamente bom para você. Você entende isso? Eu vou explicar mais aqui. Por exemplo, a revista Time classificou a geração Y como a geração mais autocentrada e egoísta da história. Geração Y, não sei se você sabe, é a que nasceu da década de 1980 até 95. São os novos adultos. A Time disse que é a geração mais autocentrada e mais egoísta da história da humanidade. Isso quer dizer que tudo que esses novos adultos fazem é pensando: é bom para mim? É bom para mim? É bom para mim? É bom para mim? Quase não existe nessa mentalidade um senso de é bom para a sociedade? É bom para o país? É bom para a minha família? É bom para os meus pais? É bom para os meus filhos? A mentalidade base é bom para mim? É bom para mim? Entende? Essa é a base. E isso não está acontecendo com quem tem 30, 40 anos, que é o auge da vida, à toa. Está acontecendo com essa turma hoje, geração Y, isso hoje, porque é a mentalidade da época. E você, querendo ou não, você está ouvindo isso o tempo todo de várias formas. Em filmes, em músicas, em conversas, o tempo todo. Busque o que é bom para... Quem já ouviu isso aqui? Não tem quem não tenha ouvido. Se você não ouviu, você não está prestando atenção. Porque isso o tempo todo é semeado no seu coração. Busque o que é bom para você. Busque o que é bom para você. As blogueiras fazem isso. Quer ser feliz? Liberte-se. Né? Ela posta uma foto bem poderosa, né, Luciana? Busque o que é bom para... Busque o que te faz... Pronto. Esse é o caminho que o mundo propõe. Agora, vamos avaliar ele biblicamente rapidinho aqui. A primeira coisa que esse mundo precisa hoje é o que eu vou chamar aqui de choque de Galileu. Sabe o que é o choque de Galileu? No início do século XVII, Galileu Galilei, físico italiano, pegou um monte de teoria que já existia sobre o sistema planetário e ele pesquisou
E ele comprovou uma coisa que chocou o mundo da época, que a terra não era o centro do mundo. Porque o que ele pensa? O que a igreja, isso é uma coisa teológica, o que a igreja pensava? E é até lógico isso. Se a vida está na terra e o homem, a imagem de Deus, está na terra, é óbvio que tudo gira em torno da terra. Nós estamos no centro do universo. Aí Galileu disse, eu sinto muito igreja, sinto muito sociedade, mas eu tenho uma verdade para afirmar para vocês. A terra é muito menor do que o sol, e o sol não gira em torno da terra, não. É a terra que fica girando em torno do sol. E ela que não gire, não. É o sol quem sustenta a terra no universo, para a terra não cair no espaço. É o sol que dá a vida para a terra. É a terra que gira e depende do sol o tempo todo. Isso parece a princípio um choque na teologia, mas pelo contrário, isso é na verdade uma afirmação da nossa teologia. Porque em Apocalipse 22:16, Jesus diz que Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o sol. Colossenses 1:16-17 diz que Jesus é o centro de toda a criação. Tudo foi criado por Ele e é sustentado por Ele. Ele é o centro, Ele é o sol, Ele é a luz que sustenta tudo. E nós, humanos, temos que rodar em volta dEle. Temos que girar em volta dEle. E a sua luz nos sustenta, nos mantém. Então isso fortalece a nossa teologia. Então a primeira coisa que você tem que ter para acabar com essa ilusão na sua mente, que está na sua mente, se não está consciente, está subconsciente, é entender, você não está no centro. Foca em termos de que, irmão, você não está no centro. Você não está no centro. Ouça uma coisa, você não está no centro. Quem está no centro é Jesus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A sua vida foi criada para Ele. Você foi criado para Ele. Você não é a coisa mais importante do universo. Ouça isso. Quer ver ele machucar agora? Seus filhos não são a coisa mais importante do universo. Seus pais não são a coisa mais importante do universo. Eu, você, seus pais, seus filhos, todos são substituíveis. Só tem um que, se nós morrermos, o mundo continua. Só tem um que sustenta tudo pela palavra do seu poder, Jesus o Cristo. Ele é o centro. Ele é o rei. Ele é a fonte. Então a primeira coisa que tem que entrar em sua cabeça é isso. O mundo é teocêntrico e não antropocêntrico. Você não está no centro de coisíssima alguma. Agora, peraí. Nós lemos Paulo dizendo que Jesus foi colocado por Deus na mais alta posição. Hebreus 1:3 fala que Ele sustenta tudo e está sentado à destra de Deus, governando tudo. Agora, peraí. Vamos pensar. Nós estamos aqui buscando o caminho da felicidade. Jesus chegou no auge do que um homem pode chegar. Ele é simplesmente o governador do universo espiritual. Ele é o rei de tudo. Então, como é que vive quem chegou no auge como Jesus? Imagine você, se você hoje virar um bilionário, vamos fazer melhor? Se você for o primeiro homem da era moderna a se tornar um trilionário, nosso querido Eike Bagista tinha esse sonho. Ele falava que queria ser trilionário. Se você virar um trilionário, como é que você vai viver? Alguém fala, se eu tiver essa grana, eu vou ter a melhor casa eu vou viver como um rei. Não é verdade? Eu vou viver de boa, me preocupar com nada. Eu vou só usufruir, curtir e ter prazeres mil. Vou viver como um rei. Agora observe uma coisa. Jesus é esse rei, chegou no topo, ele não tem mais para onde subir. Sabe como ele vive? Hebreus 7:23 fala assim: Ele vive para interceder por nós. O cara chegou no topo e vive para servir.
Em João 5,19, ele fala que o meu Pai trabalha, o Criador trabalha até agora. Meu Pai, que começou lá na criação, até agora trabalha. E eu trabalho também. Peraí, os donos de tudo vivem trabalhando e servindo? Peraí, será que os donos de tudo, então, estão boicotando a felicidade? Porque trabalhar, se esforçar, servir não é felicidade. Eles estão, então, boicotando a felicidade. Será? Olha o que Paulo ensina em Atos 20:35. Esse texto é legal porque tem uma fala de Jesus que não está nos evangelhos, está só aí. Paulo sabia essa fala de Jesus, ele passa ali em Atos. Ele fala assim, ó: eu mostrei para vocês, através de um árduo serviço aos mais fracos, que há mais felicidade em dar do que em receber. Muitos conhecem esse versículo como assim: é melhor dar do que receber. Não é verdade? Mas não é assim o versículo. O versículo é assim: é a mais felicidade, makarios no grego, em dar do que em receber. Ouça isso. O Senhor está ensinando que o ápice da felicidade não é sentar num trono. O ápice da felicidade é poder servir e dar, e dar, e dar, e dar. A felicidade maior não está em ficar sentado recebendo, mas em ficar dando. Ouça uma coisa: Jesus continua nos dando muito mais do que nós damos a Ele. Ele continua nos servindo muito mais do que servimos a Ele. Ele continua trabalhando muito mais do que nós trabalhamos por Ele. E Ele é infeliz? Não, Ele é o mais feliz do universo. Entenda isso. Eu vou lhe explicar para você entender bem. João capítulo 4, essa cena aqui ela é bem exemplificativa. João capítulo 4. Jesus parou em Samaria, num poço, o poço de Jacó. Ele está aqui conversando com a samaritana. Os discípulos foram comprar o almoço, é meio-dia. Quando eles voltam, está o Senhor ainda conversando com a samaritana. Eles não ousam interromper. Isso já passou de meio-dia. Está todo mundo com fome. Os discípulos não esperam mais e comem. E o Senhor continua evangelizando. Quando ele acaba com a samaritana, toda a cidade de Samaria vem ser evangelizada. E a Bíblia fala que ele evangeliza a cidade toda. Gente, isso demorou horas. Lá para o meio da tarde, quem sabe início da noite, os discípulos começam a insistir com ele. João 4,31, dizendo: Senhor, come alguma coisa, eu não almoçou. Come alguma coisa, almoça alguma coisa. E o Senhor fala: eu comi uma comida que vocês não conhecem. Aí o pessoal fala: será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém trouxe um japonês para ele? Porque aqui no Oriente a gente não conhece japonês ainda, aqui em Israel. Quem trouxe uma comida para ele? Que comida é essa que ele não conhece? E o Senhor, vendo que eles estão se batendo, ele fala assim: olha, a minha comida, o que me satisfaz, o que me realiza, o que me deixa feliz, é servir, é fazer a obra do meu Pai, a sua vontade. Eu até esqueço de comer, de tão feliz que eu fico em servir. De tão feliz que eu fico em abençoar, de tão feliz que eu fico em me entregar. Você entende isso? Esse é um mistério, esse é o segredo, é entender essa posição de servo, é centralizar o outro, apesar de você ser até maior do que ele em proporções. Mas vamos lá, para a gente não se estender muito e não perder a linha. Esses dias, o WhatsApp viralizou um vídeo de uma psiquiatra com uma palestra muito boa sobre a questão do suicídio. Não sei quem viu. E ela, muito boa aquela palestra, ela explica um monte de coisa. E ela fala que o suicídio é um pepino no mundo. Por quê? Porque, tipo assim, as grandes causas de morte do mundo, você faz uma campanha de conscientização e a coisa melhora. Tipo assim, acidente em trânsito,
ainda é uma grande causa de morte, mas está diminuindo. Por quê? Porque as campanhas de conscientização, as ações práticas de regulação no trânsito, faz diminuir. Diabetes, uma grande causa de morte, está diminuindo, porque a conscientização está... Mas suicídio não. Quanto mais você mexe, mais você fala, mais suicídio tem. Então um grupo grande de psicólogos e psiquiatras renomados do mundo começaram a fazer uma pesquisa muito intensa sobre o assunto. E ela fala um monte de coisa lá, dá muitos de dados, mas para resumir, eles chegam à brilhante e inovadora conclusão, que é a seguinte: a solução para o suicídio e para a infelicidade do mundo são os homens amarem uns aos outros e servirem uns aos outros, pararem de olhar para si mesmos e olhar para o outro. Novidade. Jesus já explica isso há mais de 2000 anos, gente. Ouça. O que eu quero lhe falar é que eu estou lhe dando aqui o caminho. Esse é o caminho. É o caminho de Cristo. Ouça uma coisa. Não é pensar o que me faz feliz, o que me faz bem. É pensar como eu faço bem, como eu faço feliz. Você esquece um pouco de você, se coloca em segundo lugar, prioriza, pastor? Você prioriza o outro, se coloca em segundo lugar e vai servir, e vai abençoar, e vai fazer. E esquece um pouco a sua felicidade, se foca no outro. E quando você menos esperar, o seu coração está feliz. Esse é o caminho de Jesus. Eu sei que ao ouvir isso, muitos se entristecem, porque não querem isso. A mente está profundamente cheia do autocentrismo egoísta. É a minha vida, é o que eu quero. Mas deixe isso, deixe o Espírito Santo aprofundar isso no seu coração, em nome de Jesus. Abra, não tenha medo, não. Olhe para cá. Paulo diz aos Coríntios, em 2 Coríntios 12, 15, assim, ó: eu, de muita boa vontade, não é apulso não, de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por vocês, ainda que amando vocês cada vez mais, seja menos amado. Peraí, ele é masoquista? Vai ficar se entregando, estudando cada vez mais por quem pisa nele? Quer o que acontecia em Coríntios? Ele fala: não, isso é de boa vontade, eu tenho prazer nisso. Entenda, não é dar para receber, é o prazer de dar. Você tem que descobrir esse prazer de dar. Não é semear para receber, para colher amanhã. Não, mude essa formatação. É o prazer de servir. É ficar feliz com o seu serviço. É ser a sua comida, o seu trabalho. Entende isso? Vamos lá. Sabe qual é o nosso grande problema para a gente conseguir fazer isso? É a maneira que nós queremos servir. Nós queremos, quando a gente pensa nisso, sabe, já que é para servir, eu vou servir o outro como quem dá uma migalha, como quem dá alguma coisa para livrar a minha consciência, para ver se eu atraio uma energia boa. Não é assim que funciona. Você tem que servir com amor. E como é que o amor faz? 1 Coríntios 13, 3 e 4. O amor não se ensoberbece e não procura seu próprio interesse. Ou seja, o amor é humilde. O amor se coloca por baixo e não por cima. Aí, para encerrar, entra o texto que nós falamos. Paulo fala: olha, não façam nada por vaidade, não façam nada por ambição egoísta. Antes, tenham em vocês o sentimento que houve em Jesus, como considerem os outros superiores a você. Ouça isso. O segredo do bom serviço é servir por baixo do outro. É se colocar numa posição de inferioridade. Isso não atrapalha a sua identidade. Por mais renomado, graduado, forte, poderoso que você seja, não importa. Você serve como quem serve por baixo. Jesus, o que ele faz na ceia? Ele pega uma toalha, amarra na cintura, vai lavar o pé, a função do servo mais baixo. E pergunta aos discípulos: venha cá, eu sou mestre? Eu sou Senhor? Sou.
Mas olha o que eu estou fazendo. Eu estou servindo vocês por baixo. Em Mateus 20, Tiago e João pedem para entrar por cima. O Senhor fala, isso é o mundo. O mundo acha que felicidade é isso, é estar por cima, dando ordens. Mas no meu reino não é assim. No meu reino, quão maior alguém for, mais embaixo ele fica. Se você quiser, João, e você, Tiago, serem grandes, sejam escravo de todos. Escravo de todos. Ah, pastor, eu não vou não. Você está maluco? Aí vão me pisar pra caramba, vão me maltratar muito, e você vai ser cheio da plenitude de Deus. Ouça isso. Como eu lhe falei, o caminho de Cristo é diferente da mentalidade do mundo. Você precisa crer, aceitar esse convite e mergulhar. Você está entendendo? Você tem que acreditar nisso. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo nisso aqui. Não quero que você se perca. Pastor, mas eu vou servir o outro por baixo e o outro é uma pessoa detestável. O outro é uma pessoa, meu Deus, misericórdia. Ele é muito desagradável. Ouça, Paulo também ensina isso. Ele fala, sabe o que você faz? Sirva o outro como quem serve a Cristo. Lembre que Jesus se revela e se manifesta a você no outro. Quando fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. Então você tenta focalizar em Jesus e fala, eu vou servir a Ele, esse aqui com amor. Porque servindo a Ele, eu estou servindo ao meu Rei. E você se faz servo. E o seu coração vai se encher de verdade, de uma satisfação profunda, tremenda e plena. Esse é um convite de Cristo. É um convite do Espírito Santo de Deus. Saia do centro. Coloque Cristo no centro. Cristo vai apontar para outro. Você vai para o outro, mas não vai como quem, cheguei aí, hein, vamos. Não. Você vai por baixo da pessoa. Servindo. Servindo. Por maior que você seja, por melhor que você seja, você chega por baixo. Servindo. E nesse serviço, observe, nesse serviço, a graça de Deus é liberada no teu coração. Eu vou encerrar aqui, para o Espírito Santo derrama sobre você uma graça que você não tem noção. Você entra no canal do favor de Deus. Só para encerrar, para você ter uma ideia. O que Tiago fala? Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, por que pedis? Para quê? Ele fala? Para gastar com os vossos próprios prazeres. Quando o seu pedido é autocentrado, você está desconectado do Pai e não recebe. Mas se você não pedir para si próprio, se for o prazer do outro, você está conectado com o Pai. E no dar prazer ao outro, você se torna feliz. É assim que funciona. Salomão ouviu o Senhor. Salomão, me pede o que você quiser. Ele pediu, Senhor, eu quero sabedoria para abençoar o povo. E Deus disse, que coisa boa, Salomão. Não pediu dinheiro para você, vida longa para você, nem morte dos teus inimigos. Pediu sabedoria para o povo. Então eu te dou isso, te dou o que você não pediu. Porque o seu coração está no reino, em sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Esse é o segredo. Sai do centro, meu irmão. Sai do centro. Ouça, eu não tenho a utopia de achar que você vai entender isso aqui agora. Isso aqui é uma semente no seu coração. Busque entender mais, busque orar sobre isso, busque estudar. Pegue os versículos que eu dei e mergulhe sobre ele. Pense, peça ao Senhor que te revele, porque isso é uma coisa muito profunda, que muda a sua vida radicalmente. Eu sou sincero a vocês, eu estou nessa batalha de sair do centro da minha própria vida, de ir para a periferia, de centralizar a Cristo e outras pessoas. E não é simples, é uma luta
mas eu tenho certeza que o caminho não é o caminho enganoso, que o fim é a morte. O caminho é o caminho de vida, de alegria, de paz, de sucesso em Cristo Jesus. Fique em pé comigo em nome de Jesus, fique em pé comigo. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, por seu amor infinito. Quem crê que o apóstolo Paulo era um homem sábio? Você crê nisso? Ou você crê que ele era um louco, um bobo? Você crê mais em Paulo ou na blogueira? Quem crê mais na blogueira? Quem crê mais no coaching que fala, seja feliz? Quem crê? Sério, mas você tem que escolher, irmão. Ouça, você tem que escolher. Ou eu creio nessa galera aqui, ou eu creio nessa galera aqui. É uma escolha. Porque eles falam coisas opostas. Você está entendendo? Você tem que escolher. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Para a gente encerrar aqui, vou orar com você. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha o estilo de vida do cara. Bote o outro num lugar melhor do que o seu. Dê a ele um pedaço melhor do que o seu. Levante para ele sentar. Coma menos para ele comer mais. Vá para trás para ele ir na frente. Sirva ele, bote ele num lugar melhor do que o seu. Esse é o caminho. Ou você crê nisso, ou então você vai no blog. É uma escolha. Não tem como conciliar. É uma coisa ou outra. Amém, irmãos? Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por mim mesmo e pelos meus irmãos. Meu Deus, tira as escamas dos nossos olhos. Nos liberta, Senhor, do cativeiro mental do Deus deste século que cega o entendimento. Nos liberta, Senhor, de todo engano satânico que aponta um caminho que a princípio é gostoso, mas que no final dá dano em suicídio, Senhor, para essa geração. Em morte, em depressão, em angústia. Meu Deus, que nós possamos crer em Jesus, porque o justo viverá pela fé. Que possamos crer em Jesus, no caminho que Ele propôs. E no caminho que Ele propôs, nós não estamos no centro. No caminho que Ele propôs, nós não somos reis sobre os outros. Nós somos servos. Nós somos servos. Nos ensina esse caminho, Senhor, onde o servo é mais feliz que aquele que está no trono. Onde o servo tem satisfação, porque em Cristo ele reina, mas ele usa a glória dada por Deus para servir. Nos ajuda, Pai, a compreender isso. Aprofunda isso em cada coração, em cada mente, em cada alma, profundamente, que saiamos do centro, centralizemos Cristo e servimos uns aos outros com tudo que nós temos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Toca no teu irmão, diga ele para encerrar. Saia do centro, meu irmão. Diga saia do centro, meu irmão. Saia do centro. Que o centro é problema. Não fique no centro, não. Aleluia, sente um pouquinho.